E a gente chegou, eu acho que no carro-chefe agora, porque até a gente já está combinando de fazer um vídeo mais para frente só sobre a parte da reforma psiquiátrica, eu acho importante as pessoas conhecerem mesmo, né? Para a gente não ter esse retrocesso, né? Vamos colocar assim, a história. A gente pode pegar até lá depois, a gente vai fazer um bate-papo. Já está convidada, né, Maíra, para a gente gravar historicamente, né? Que é o que aconteceu, né? Assim, de terrível, as mortes, a violência, enfim. Hoje, né? Assim, a gente tem o CAPS, é aberto ao público, né? Assim, a família, inclusive, é convidada a ficar o dia todo lá. A família é essencial do nosso tratamento, sem ela a gente também não consegue, né? A nossa meta é nunca separar, né, o paciente da sua família. É uma coisa tão estranha porque não tem estudo nenhum, né? Assim, que olha, isolar o ser humano faz bem, né? Não tem, não vai ter. É o contrário, a gente está vendo que está fazendo é mal agora, né? Um teste de isolamento aí tá. A gente está vendo como é que tá os serviços, né? De saúde Vários mental. memes, né? Se você não sabia como é ficar num hospital psiquiátrico, agora você sabe o que é ficar internado, isolado, enfim, vários memes nessa pandemia. Uhum. E tem esse filme, né, o Holocausto Brasileiro, né, enfim, 60 mil mortes no maior hospício do Brasil, que foi de Barbacena, né. Eu fiquei tão impactada, todas aquelas imagens me remetiam a um campo de concentração. Foi morrendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tinha plantão de eu passar 5. Porque doido não tinha coisa melhor para dar dinheiro. Colocava, mandava quem estava dando trabalho para cá. Aqui era depósito, sempre foi depósito. Foram 8 décadas de violação de direitos, 8 décadas de maus tratos, de tortura, de fome, de frio. A culpa é coletiva. Todos falharam com essas pessoas, todos falharam com as 60 mil vítimas do Colônia. Aí a gente vamos começar a falar agora um pouco, então, sobre a, a questão da saúde mental, né. A gente, eu acho que já fechou o filme, a gente já falou bastante coisa, né, assim, da importância de se ter, né, porque eu acho que a gente não sabe o que é que vai vir. Eu tenho escutado aí que quando esse isolamento acabar, os serviços, né, de saúde mental vão ter um grande influxo aí de pessoas, enfim. Ah, E, já tá vendo, por né, aqui já tá, a gente já tá vendo e, os efeitos, assim, do sim, isolamento. e que bom que a gente tem o SUS, porque o nosso sistema de saúde mental está inserido no SUS, né, enfim, faz parte desse SUS, né. Nascem juntos, né, Leandro? Assim, nascem juntos, porque é claro que ali o SUS nasceu em 88 com a promulgação da lei, mas as discussões elas antecedem ali lá na Sim. década de 70, assim como as questões da reforma psiquiátrica, que tem esse nome em função do nome da reforma sanitária, né? Assim, veio um casadinho ali da reforma sanitária com a reforma psiquiátrica, a lei de 2001, que você coloca como um marco ali do SUS, né, no slide anterior, 2 slides anteriores aí, ela vinha sendo discutida no Congresso desde 1989. Foram 11 anos de discussão, né, com várias modificações na lei, mas se manteve a ideia de extinção dos hospitais psiquiátricos e substituição por serviços Uhum, substitutivos, né? uhum. E a gente está tendo até um impasse, né, atualmente, né, passou um momento difícil, né, que com a possibilidade de perder isso, né. A Sim. gente está aí na luta ainda para não perder o que a gente já conquistou, né. Que volta, que é o mais triste, porque as pessoas às vezes não conhecem, né, se não viveram e não sabem mesmo e fica oculto aí, né, que acham.
que esse retrocesso que seria melhor, né? Enfim. É porque é o caminho mais fácil, sabe, Leandro? Assim, é claro que é multifatorial, é muito complexo, não me cabe reduzir só ao que eu vou dizer agora, assim, mas acho que uma questão é essa, assim, escolher, por mais difícil que seja para uma família, internar uma pessoa, ainda é mais fácil deixá-la ali aos cuidados de outro do que se haver com aquele adoecimento, se haver com a loucura ainda é um estigma, né? E fora isso, eu vou bater de novo na tecla, assim, é muito rentável o mercado da internação, qualquer que seja, assim, né? É muito mais caro internar, logo, também tem mais lucro, no caso da internação psiquiátrica, em que os recursos, né? Você não tem muito o que fazer ali numa internação, a pessoa fica lá, né? São poucos os outros recursos que ela utiliza. Estou fazendo comparação aqui, você não vai ficar fazendo exame de imagem, exame disso, exame daquilo. Os custos para os hospitais psiquiátricos não são né, nem comparados aos custos de internações, outras Clínicas. clínicas mais graves, né? Sim, então acho que é isso. Acho que essa disputa vem muito de uma disputa pelo mercado, né? Financeiro mesmo. Financeira, né? Que, né, se os CAPs ganhassem tal como os hospitais psiquiátricos, nossa, a gente teria um aparato absurdo, né? Assim, Sim, imagina. sim, não só os CAPs, né? Assim, não lembro se você vai falar assim, que a gente tem uma rede, né? A Uhum, 388, a portaria 388 traz aí a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, assim, se essa grana foi investida não no CAPS, assim, né? Mas porque não dá para investir grana em rede, né? uhum, Assim, não é uma figura jurídica, o CAPS é. Mas se a gente entender que esse dinheiro que entra, ele tem que ser investido enquanto política pública numa rede, né? É isso, seria uhum, o grande lance, é o grande lance, né? E ao invés de a gente correr o risco de substituir, mas no sentido e não desinstitucionalizar, quer dizer, eu tiro do hospital psiquiátrico, mas institucionalizo no CAPS. Também não é a ideia uhum, da reforma psiquiátrica, né? Não é essa a questão. O uhum, substitutivo, o serviço substitutivo é a substituição da lógica, não é a substituição do serviço em si. Porque trocar um pelo outro, você uhum, continua institucionalizando e estigmatizando. sim, Não sei se eu consegui ser clara, assim, mas a ideia de substituir os hospitais é substituir a lógica de cuidado, uhum. né? Mas De não. eu falo assim que essa verba a gente conseguiria montar equipes muito maiores, né? O próprio diálogo aberto que a gente gravou, quer dizer, o pessoal vai na casa da família. Sim, Você imagina um paciente que está deprimido em casa e todo dia vai lá um psicólogo na casa da família, né? Assim, a gente teria, sei lá, como se fosse a própria UBS, né? Ter sempre ali fixo mesmo uma equipe robusta que cobre todo o horário e que conseguiria fazer muito mais visita, muito mais tratamento em casa. Ah, nossa, é uma coisa complicada até de pensar, né? O quanto seria bom, né? sim. Quanto tempo a gente dedicaria ao paciente mesmo, né? Enfim. E o alcance, né? Assim, é, O próprio CAP, eu lembro, né? A gente tem o transporte, né? Que a gente ia escolher quem que ia vir, porque 18 vagas para poder trazer, né? Enfim, imagina tendo muito mais recurso para isso, né? é, é. Eu falo é nesse sentido, né? De ter investimento mesmo, né, Sim, Leandro? de acreditar mesmo, né? Enfim. Aí a gente já até falou então dos marcos, enfim, né? Como é que aconteceu e teve um marco que foi a morte, né? De um paciente lá em Barbacena,
ele ficou contido, né, muito tempo e com a medicação que foi feita ele teve uma fratura no fêmur, né? Ele ficava gritando lá de dor e o pessoal achava que ele estava surtado, na verdade, né? E 3 dias depois acharam ele morto lá, né? Enfim, como é que é complicado, assim. Eu atendi um paciente no CAPS de Contagem, ele não tinha as 2 orelhas nem o nariz, porque ele estava contido em um hospital, ele é bem idoso, e um outro paciente comeu a orelha e o nariz dele estava contido, chegou um outro paciente e quando já chegaram estava aquela cena, né? Você imagina o sofrimento, quer dizer. Como é que a gente pode falar que isso é um local melhor para tratamento, né? Assim, porque a gente pergunta inclusive para as famílias, olha, qual que é o seu imaginário de quando um paciente vai para uma internação psiquiátrica, né? Qual que é o sentido da gente internar um paciente numa comunidade terapêutica que só pode ir lá daqui 3 meses? Enfim. E que descontextualiza, né? Tanto o hospital psiquiátrico quanto qualquer outra instituição que o imita, nesse sentido, para mim, a comunidade terapêutica é só uma reprodução com um outro modo de funcionar, mas é uma reprodução da exclusão. Então, assim, eu saio ali daquele ambiente que muitas vezes é um ambiente adoecedor, a vulnerabilidade, né, assim, o local em que eu estou inserido, a família, ou às vezes nem é a família, é a própria comunidade, eu estou ali num lugar que me torna vulnerável, né, assim, me enlouquece. Aí eu vou para um outro, mas depois eu vou voltar para cá. No caso da droga, isso é muito claro, né, se você vai lá, se você entende o uso de drogas único e exclusivamente como uma dependência química, né? Ok. Então, ali você vai, fica abstinente, você dá uma limpada no organismo. Mas a gente sabe que o uso de droga e dependência química são coisas que têm que ser pensadas separadamente. Então, você manda aí para uma internação numa comunidade terapêutica, que nem é clínica, né? Que a Não são pessoa instituições de tem que estar lá saúde. de forma voluntária, né? Não são instituições de saúde, então, em tese, não estão ali para tratamento, eles estão ali justamente para essa separação, são unidades de acolhimento, esqueci o nome que é dado, né, para as comunidades terapêuticas, mas não necessariamente como instituições de saúde. E aí, depois ele volta para a comunidade, ele volta para o mesmo lugar de onde ele veio, onde a droga faz parte da cultura daquele local, né, faz parte do cotidiano, não da cultura, desculpa, mas assim, do cotidiano daquele local. Então, pensar a internação tem que ser muito bem pensado mesmo, assim, né, tem que ter critérios muito rigorosos, assim, no sentido de um risco mesmo, de um risco para si, né, de um risco para o outro. Esse risco, ele não se estende, assim, por tanto tempo, né? Eu não tenho dados, não, né, Leandro? Mas, assim, na nossa prática, a gente vê que assim, uma pessoa fica internada mais de uma semana, tem alguma coisa ali que não está indo bem, assim, que não precisa de tanto tempo para ela ter uma melhora suficiente para a gente dar conta de reinseri-la, né? Principalmente quando tem uma família presente, né? Então, tendo uma família, melhor ainda. Me estendi, desculpa. Sim, não, mas eu acho que essa é a ideia. Eu acho que a variável é sempre o dinheiro, né? Me parece. A gente vê que a nossa área, assim, é vocação mesmo, né? Porque a gente fica depois do horário, né? Assim, é exausto mesmo, né? Assim, para a gente atender as famílias, aquele sofrimento intenso. E eu converso muito, assim, eu converso muito com pessoas que já foram internadas. Eu pergunto, quanto tempo, por exemplo, a psicóloga conversou com você? 2 minutos. Ela entrava, só perguntava se eu estou bem, se eu estou dormindo bem e tchau. Quer dizer, é isso então, assim, o tratamento, né? O que difere de uma cadeia, então, né? Não sei, é isso, porque a gente tem que bater nessa tecla desse imaginário, assim, né? Acho que sim. Né? A gente vai ter filme mais específico sobre álcool e drogas, aí eu depois até te convido também, eu já estou
Que é um tema mais complexo, eu quero abordar assim, né, biológico, abordar com viés social, viés psicológico, Uhum. enfim, aí a gente vai ter uma rodada grande, assim, Dá para né? fazer uma série, né? Sim, é uma Uma série, trilogia aí de vídeos, sim. uma trilogia de videozinhos abordando essa questão, porque acho que um só. Não, vai ser uma rodada grande mesmo, né? E tem muito filme, né? Assim, já tá na fila já. Não vou deixar o pessoal no suspense, né?